Eu espero que sim, que vocês estejam bem, estejam saudáveis, estejam felizes, ansiosos por essa história, por essa série de histórias que eu, tia Jana, tia Ana, tia Edna, estamos preparando com muito carinho para vocês, crianças. Que vocês estejam assistindo, guardando na mente, no coraçãozinho de vocês, tudo que a gente tem ensinado, tá bom? Vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa aula, o nosso culto? Vamos abaixar a cabecinha? Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez para ouvir de Ti, para aprender de Ti, Senhor. Que o Senhor coloca, Senhor, por terra toda distração, tudo aquilo que vem querer nos tirar o foco de Jesus, Senhor, tudo aquilo que quer nos atrapalhar a Te buscar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja conosco e que nós possamos realmente crescer em sabedoria da Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos já para o nosso versículo? Nosso versículo está na Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 20, a parte A do versículo, que diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Crianças, olha que coisa linda, né? Esse versículo nos diz que quando a gente aceita Jesus, quando a gente quer Jesus para as nossas vidas, não sou eu mais o dono da minha vontade. Não sou mais eu que faço aquilo que eu quero. Não é o pecado, aquilo que a carne que habita dentro do meu coração, mas é o Senhor Jesus, né? Então, quando a gente passa a pedir, a orar, Senhor Jesus, venha morar no meu coração, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus, me ensina, Senhor Jesus, me dá sabedoria, o Senhor Jesus, Ele vive em nós. E isso, crianças, é graça, isso é bênção, isso é maravilhoso. Então vamos falar mais uma vez o nosso versículo, crianças, e vamos guardar isso assim, ó, na nossa mente, no nosso coração. E falar para as pessoas, ensinar para as pessoas que ainda não conhecem de Jesus. Vamos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, parte A do versículo. Crianças, antes de irmos para a nossa história, vamos louvar a Deus com o tio Paulinho? Vamos? Vamos, tio Paulinho! Oi, crianças! Vamos cantar mais uma música que fala sobre o amor de Deus. Vamos lá! Deus encheu meu coração com amor e esperança, a minha segurança não está em mim, mas no amor que Ele tem por mim. Deus encheu meu coração com amor e esperança, a minha segurança não está em mim, mas no amor que Ele tem por mim. Por isso eu canto com muita alegria, Jesus está comigo todo dia. Por isso eu canto com muita alegria, Jesus é a razão da minha vida. Deus lavou meu coração com o sangue precioso, tirou o meu pecado, morreu crucificado, ressuscitou e hoje vive em mim. Deus lavou meu coração
com o sangue precioso, tirou o meu pecado, morreu crucificado, ressuscitou e hoje vive em mim. Por isso eu canto com muita alegria, Jesus está comigo todo dia. Por isso eu canto com muita alegria, Jesus é a razão da minha vida. Por isso eu canto com muita alegria, Jesus está comigo todo dia. Por isso eu canto com muita alegria, Jesus é a razão da minha vida. Jesus é a razão da minha vida. Jesus é a razão da minha vida. Valeu, galera. Tchau. Crianças, na semana passada, na aula da tia Ana, ela contou pra gente que Saulo, ele havia tido um encontro muito especial com Jesus, não foi? E quando ele caiu, ele estava cego, não é verdade? Ele estava na cidade de Damasco, a caminho da cidade de Damasco. Então, quando ele caiu, os amigos dele viram que tinha acontecido algo, eles viram a luz, perceberam que algo estranho tinha acontecido, diferente, mas eles não viram Jesus, só foi Saulo que viu Jesus. E aí esses amigos levaram Saulo, então, para a cidade de Damasco. Saulo, ele, crianças, ele permaneceu cego por 3 dias. Durante esses 3 dias, crianças, ele não comeu, ele não bebeu, ele orava a Deus o tempo todo, ele buscava o Senhor o tempo todo. Ele, acredito eu, que ele queria entender o que estava acontecendo, que eu acho que na cabeça dele aquilo deu assim, um medo, medo daquilo que ia acontecer. Ele não sabia, porque ele era um perseguidor de cristãos. Ele estava com cartas na mão. Lembram que ele foi pedir cartas para que ele pudesse ir até Damasco, prender os cristãos, maltratar e até matar os cristãos, porque ele não gostava, ele não queria saber deles. Então, eu acredito que ele tenha pensado tudo isso. Ele pensou, nossa, o que será que Jesus quer comigo? Eu que fui um homem tão mau, né? Eu que fiz tanta coisa ruim, que eu persegui esse homem. O Senhor, ele perseguiu o Senhor Jesus. E Jesus aparece para mim. Então eu acho, crianças, que ele ficou assim muito tempo lá pensando e questionando muitas coisas. A Bíblia diz, crianças, lá em Atos, no livro de Atos, a nossa história está na Bíblia, no livro de Atos, do capítulo 10 até o capítulo 13, a história de hoje. A história é bem longa, mas são pontos que a gente vai pegar. A Bíblia explica tudo muito certinho, né? Mas a tia vai explicar pontos principais para vocês, tá? Então lá estava Saulo. Enquanto ele orava, o Senhor falou com um homem chamado Ananias, que era um homem bom, que fazia o bem, era seguidor de Jesus, e ele falou para Ananias assim: Ananias, vá até a rua direita e procure um homem chamado Saulo. Eu quero que você vá até lá, porque ele viu você em uma visão. Porque ele está cego e ele vai saber que fui eu que enviei você. Aí Ananias, ele sabia quem era Saulo, ele conhecia, quase todas as pessoas conheciam a vida de Saulo, né? Saulo não era bom. E ele falou assim, mas Senhor, aquele homem nos perseguia, ele matou pessoas, ele prendeu pessoas, ele pediu autorização para perseguir a gente, o Senhor quer que eu vá falar com ele? Aí, crianças, Deus falou para Ananias assim, Ananias,
eu escolhi aquele homem para pregar sobre a vida de Jesus, para falar de mim, para falar do Evangelho e para sofrer por Jesus. Então, vá. E Ananias, crianças, ele foi. Ele foi até o lugar onde estava Saulo. E ele, como o Senhor tinha mandado, ele orou por Saulo. E, de repente, crianças, como se fossem escamas que caíssem dos seus olhos, aquelas escamas caíram e Saulo, a partir daquele momento, ele começou a enxergar. E Ananias, quando chegou lá, Ananias tinha dito para ele assim: irmão Saulo, o mesmo Deus que me mandou aqui é aquele Deus que encontrou com você na estrada de Damasco. E aí Saulo, eu penso que Saulo se sentiu reconfortado, Saulo se sentiu cuidado, Saulo se sentiu abraçado pelo Senhor, porque o mesmo Jesus que apareceu para ele continuava cuidando dele. Imaginem, crianças, nós podemos viver a nossa vida tranquilamente, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que promete para nós que nós nunca seremos desamparados. Ai, crianças, esse Deus é maravilhoso. Então, crianças, a partir daquele momento, Saulo voltou a enxergar. Crianças, lembram que eu falei para vocês que os 3 dias que ele permaneceu cego, Saulo, ele não comeu e nem bebeu. Então, a partir do momento que ele passou a ver, ele foi se alimentar. Ele comeu, ele bebeu, e aí em seguida ele se sentiu fortalecido, né? Porque o seu corpo estava precisando de alimentos para que ele ficasse forte. Logo depois, crianças, que ele se sentiu mais forte, Saulo, ele foi batizado em nome de Jesus. Ele recebeu, crianças, o Espírito Santo de Deus. Ele, a partir daquele momento, crianças, ele passou a ser um novo homem. Ele não tinha mais aquele coração duro. Ele não tinha mais aquele desejo de fazer o mal. Pelo contrário, ele queria apenas fazer o bem. Ele queria ensinar de Jesus para todas as pessoas. Ele queria testemunhar de tudo aquilo que ele havia vivido em tão poucos dias, mas ele já tinha vivido experiências extraordinárias com o Senhor Jesus. Ah, crianças, aquele momento foi um momento muito feliz para Saulo. E ele foi batizado e daí ele já saiu por Damasco, na cidade onde ele estava. E por ali mesmo, nas ruas, ele começou a falar do Senhor Jesus. Ele começou a falar para as pessoas que moravam ali que o Senhor Jesus era o Salvador, o Senhor e Salvador, e que as pessoas precisavam crer no Senhor Jesus. Então, crianças, logo ele saiu e ele foi pregar. Crianças, Saulo, ele ficou por alguns dias pregando ali em Damasco, né? E ele falava para todo mundo: Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Senhor. Muitas pessoas, crianças, se admiravam de estarem ouvindo aquilo a respeito, vindo da boca de Saulo, porque as pessoas conheciam aquele homem. Então, eles ficavam confusos, alguns temerosos, outros acreditavam na mudança dele. E ele permaneceu ali. Alguns homens, crianças, alguns judeus, que até tinham andado já com Saulo, eles não estavam contentes com o que Saulo estava fazendo. Porque na cabeça deles, Saulo estava criando tipo de uma revolução, né?
Eles não gostavam dos seguidores de Jesus. E Saulo agora era um seguidor de Jesus. E ele falava poderosamente, crianças. A palavra de Deus diz que ele falava poderosamente naquela cidade. E que as pessoas, elas ficavam assim, encantadas, admiradas com o tamanho poder que o Senhor estava dando a Saulo para ele poder passar a mensagem de Jesus. Aí, sabe o que aconteceu, crianças? Alguns homens se juntaram e planejaram matar Saulo. Crianças. As pessoas, muitas vezes, elas não gostam que os outros falem de Jesus, porque está começando a atrapalhar a vida delas. Mas Deus, ele deu um jeitinho para que Saulo ficasse sabendo dessa trama que estavam tramando contra ele, né? E aí, os amigos dele, os homens que estavam andando com ele lá, pregando para as pessoas, eles falaram assim: a gente vai dar um jeito nisso. Ninguém vai matar você, não. E aí, crianças, lá na cidade existia um muro, uma muralha que cercava a cidade, né? Era um muro muito grande assim, porque eles queriam se sentir inabaláveis, inatingíveis. Era algo assim muito grande. Então eles se sentiam seguros. E os homens, eles ficavam ali, crianças, de dia e de noite, olhando no portão, vigiando o portão, para que Saulo não saísse dali. A ideia deles era de não deixar Saulo escapar. Mas o nosso Deus, ele tinha um plano muito diferente para a vida de Saulo, crianças. E aqueles amigos, os cristãos que ele conheceu lá, que começaram a andar com ele, pregando a respeito de Jesus, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles colocaram Saulo dentro de um cesto, subiram lá no muro e por uma passagem que tinha ali, eles colocaram Saulo no cesto e foram descendo a corda com Saulo dentro de um cesto. Crianças, imaginem essa cena, criança. Essa história de Saulo não é uma grande aventura. Olha, quem ia imaginar uma coisa dessas? Aqueles homens que perseguiam Saulo nunca poderiam imaginar isso, crianças. E dessa forma, os amigos de Saulo salvaram a sua vida e ele pôde continuar pregando a respeito de Jesus. Crianças, quando Saulo desceu daquele cesto, ele foi rumo a Jerusalém. Saulo passou um tempo, crianças, meditando, estudando, entendendo sobre Jesus. Ele conversava com pessoas que tinham vivido com Jesus, que tinham visto ao Senhor Jesus, que tinham ouvido de Jesus, do próprio Deus. E lá foi Saulo para Jerusalém. Sabe, crianças, é interessante, né? A gente vê, assim, uma transformação na vida de uma pessoa. E às vezes a gente até duvida, não é? Que uma pessoa mudou, assim, de uma forma tão diferente. Mas a palavra de Deus diz, crianças, lá em 2 Coríntios 5, 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Somente Jesus pode fazer isso por nós, crianças. Somente Jesus. Jesus, ele muda a trajetória das nossas vidas todos os dias. Mas todos os dias nós precisamos decidir por Jesus, decidir por andar com esse Jesus que pagou o preço por mim e por vocês. Então Saulo foi, crianças. E lá também aconteceu da mesma forma que aconteceu em Damasco. As pessoas conheciam Saulo em todos os arredores. E eles não acreditavam muito nele, não. Então, ele estava meio que sozinho naquele lugar, né? Mas
O nosso Deus, ele é tão bom, crianças. Ele é tão bom que ele preparou uma pessoa para ir falar com Saulo naquele lugar. Então, crianças, o homem que foi falar com Saulo era Barnabé. Barnabé era um homem bom. Barnabé, ele era também seguidor de Jesus. Então, ele foi falar com Saulo para que ele facilitasse as coisas para Saulo, para que as pessoas pudessem dar ouvidos a Saulo. E Barnabé também foi conversar com os apóstolos de Jesus e contar para eles a grande maravilha que Jesus tinha feito na vida de Saulo. Então, ele contou para os apóstolos que Jesus apareceu para Saulo, que Jesus deixou Saulo cego, depois ele foi curado, imediatamente ele começou a pregar e que Jesus disse que ia usar Saulo para trabalhar para ele, para o próprio Deus. Então aí os apóstolos, eles ficaram um pouquinho menos desconfiados. E aí então Saulo e Barnabé, eles ficaram ali, trabalhando juntos, um ajudando o outro, pregando a respeito de Jesus, falando a respeito de Jesus, e eles falavam tão poderosamente, crianças. As palavras deles eram tão poderosas, porque eram dadas pelo Senhor, que muitas pessoas se converteram, crianças. Muitas pessoas se converteram. E mais uma vez, crianças, haviam pessoas que não estavam gostando dessa história não, crianças. Crianças, Saulo, ele foi pregando, ele foi falando, e mais uma vez, crianças, algumas pessoas tramaram contra a vida dele. As pessoas lá também queriam matar Saulo, mas os irmãos ficaram sabendo. Os irmãos que estavam pregando o evangelho junto com ele ficaram sabendo. Imediatamente mandaram Saulo para Cesareia. De Cesareia, ele foi mandado para Tarso. Tarso, a sua cidade natal, crianças, lá onde ele havia nascido. Por isso, Saulo de Tarso. E criança, Saulo, ele estava muito feliz, mesmo com toda essa perseguição agora, não da parte dele, mas contra ele, né? Ele estava feliz porque ele estava fazendo a vontade do Senhor Jesus. Ele estava levando ao conhecimento das pessoas a vida de Jesus. E isso é muito bom, não é, crianças? Então ele ficou lá um tempo. Aí, crianças, ficaram sabendo que lá na Judéia, na Galileia, na região da Samaria, a igreja ela estava em paz e ela crescia em grande número, porque as pessoas elas estavam aceitando Jesus. As pessoas estavam crendo no Senhor Jesus, estavam entregando as suas vidas a Jesus. E todo aquele trabalho foi crescendo bastante. A palavra do Senhor, crianças, chegou até Antioquia. Lá em Antioquia também foi falado sobre Jesus. E era um trabalho muito grande, crianças. Aí, sabe quem foi ajudar Saulo lá, crianças? A pregar o evangelho, a ensinar aquelas pessoas? O amigo Barnabé. Barnabé ficou sabendo que o trabalho naquele lugar estava crescendo muito. E ele foi até lá para ajudar Saulo. Saulo não estava sozinho, crianças. Deus, ele havia providenciado pessoas para andar com ele, para pregar junto com ele, para ajudá-lo nas suas necessidades. Porque Deus, ele é bom, porque a sua misericórdia é muito grande e porque ele transforma as nossas vidas, crianças. Crianças, lá em Antioquia existiam mestres, existiam sacerdotes, muito sábios, e eles estudavam constantemente a palavra do Senhor. Saulo, ele aproveitava todos os momentos que ele podia para aprender mais sobre Jesus,
sobre a vida de Jesus, sobre os profetas antigos, lá do Antigo Testamento. Então ele aproveitava todo o tempo que ele tinha com muita sabedoria. Por quê? Porque ele sabia que ele precisaria ir mais longe. Ele não poderia ficar somente ali para falar de Jesus. Ele teria que ir adiante. Crianças, quando a gente começou nossa aula hoje, ele estava em Damasco. De Damasco ele foi para Jerusalém. De Jerusalém ele foi para Cesareia, para Tarso, para Antioquia. Será que as aventuras do nosso Saulo terminam por aqui? O que vocês acham? Não é? Pois é, crianças. Na semana que vem, a gente vai ter mais uma história a respeito desse homem que foi transformado pelo poder do Senhor Jesus, pelo amor de Jesus. E lembrem-se, crianças, Saulo, que ele sempre separava tempo para aprender de Jesus, para orar, para ler as Escrituras. E nós também precisamos fazer isso. Então, crianças, até a próxima aula. Um beijo. Crianças, quem não gosta de estar num lindo jardim, não é? É muito gostoso, não é? A gente vê a natureza, a gente vê flores lindas, perfumes, né? Mas sabe, crianças, que lá no jardim existe, na maioria deles, né? Se bem que ultimamente a tia quase não tem visto mais. Casulos. Sabe, todos vocês já viram um casulo? É uma casinha, vamos dizer assim, onde fica uma lagarta. Vocês já viram? Pois é, crianças. O jardim é lindo, né? Mas a lagarta, ela não é muito bonita não, né? A lagarta, ela costuma ser um bichinho feio, nojento. Conheço muitas pessoas que têm nojo de lagarta, que se pelam de medo até. Mas a lagartinha está lá. E vocês sabem, criança, que mesmo ela sendo assim um bichinho pequeno, porque ela não é muito grande, né? Mas ela causa danos terríveis. Se a mamãe tem um jardim em casa, ela fica de olho para ver se a lagarta não está nas flores, na horta, quem tem uma hortinha em casa. Porque a lagarta, ela destrói, crianças. Ela é um bichinho pequenininho, quase que insignificante muitas vezes, mas ela destrói. Assim como nós, crianças, nós somos destrutivos muitas vezes. Muitas vezes a gente destrói os relacionamentos, a gente destrói o nosso relacionamento com o Senhor, a gente destrói o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com o vovô, com a vovó, com o amiguinho da escola, com o amiguinho da igreja. Crianças, muitas vezes a gente se parece com uma lagarta. Parem para pensar isso, crianças. Mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês, viu? Depois de um bom tempo que essa lagartinha fica dentro do seu casulo, quando passa um tempo, que eu não sei dizer quanto tempo essa lagarta, crianças, ela deixa de ser esse bicho feio e ela se transforma em uma linda borboleta, crianças. Que maravilha, não é? É só o nosso Deus que pode fazer isso, crianças. Transformar algo ruim em algo maravilhoso. E assim é conosco, crianças. Nós somos seres destrutivos muitas vezes por causa do pecado que habita em nós. A Bíblia fala, crianças, que nós já nascemos com o pecado. A Bíblia nos ensina que não existe ninguém bom se não for através do Senhor Jesus. E como esta borboleta, crianças, nós precisamos passar por uma transformação.
assim como Saulo passou por uma transformação. Nós diariamente temos que nos transformar. Nós diariamente temos que pedir para Jesus: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, venha morar comigo. Crianças, vamos orar para encerrar. Bondoso Deus e Pai, que a Tua palavra seja guardada no nosso coração, Pai querido, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Que o Teu amor e a Tua bondade estejam sempre conosco, que nós possamos percebê-los. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos. Amém.